A mitologia chinesa é o conjunto de histórias, lendas e ritos passados de geração para geração de forma oral ou escrita. Há diversos temas na mitologia chinesa, incluindo mitos envolvendo a fundação da cultura chinesa e do Estado chinês. Como em muitas mitologias, acredita-se que ela seja uma forma de comemoração de fatos passados. Os historiadores supõem que a mitologia chinesa tem início por volta de 1100 a.C. Os mitos e lendas foram passados de forma oral durante aproximadamente 1000 anos antes de serem escritos nos primeiros livros como o Shui Jingzi e o Shanhai Jing. Outros mitos continuaram a ser passados através de tradições orais tais como o teatro e canções, antes de serem escritos em livros como no Fengxian e Anyi. Mitos e lendas. 3 Augustos e os 5 Imperadores. Após a era de Nukua e de Fuxi, ou contemporaneamente em algumas versões, veio a idade dos 3 Augustos e dos 5 Imperadores, San Huan Udi, um grupo de legisladores lendários que governou entre 2850 a.C. e 2205 a.C., período anterior à dinastia Xia. A lista de nomes que compreende os 3 Augustos e os 5 Imperadores varia bastante entre as fontes, mas a versão mais conhecida e de maior circulação é os 3 Augustos. Fuxi, Fuxi, companheiro de Nukua. Shenong, 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 que significa fazendeiro divino, ensinou a agricultura e a medicina aos antigos. Huangdi, 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 significando, e conhecido como, o Imperador Amarelo, considerado o primeiro soberano da China. Os 5 Imperadores. Xiaohao, Xiaohao, líder dos Dongyou, bárbaros do leste, sua tumba piramidal está localizada na província de Shandong. Zuanshu, Zuanshu, neto do Imperador Amarelo. Ku, Diku, bisneto do Imperador Amarelo e sobrinho de Zuanshu. Yao, Yao, filho de Ku. Seu irmão mais velho sucedeu Ku, mas abdicou ao sentir-se um legislador ineficaz. Shun, Shun, Yao deixou sua posição para Shun em detrimento de seu próprio filho por causa da habilidade e moral de Shun. Estes legisladores foram considerados como extremamente morais e benevolentes, exemplos a serem seguidos por reis e imperadores posteriores. Quando Qin Shi Huang uniu a China em 221 a.C., sentiu que suas realizações ultrapassavam as de todos os soberanos que o haviam precedido. Por isso ele combinou os antigos títulos Huang, Huan, e Di, para criar um novo, Huangdi, Huangdi, normalmente traduzido como imperador. Grande enchente. A mitologia chinesa compartilha com as mitologias suméria, grega, maia, com o judaísmo e centenas de tradições, um período conhecido como dilúvio ou grande enchente. O soberano chinês Daiyu, com a ajuda da deusa Nukua, ajudou a escavar os canais que controlaram a inundação e permitiram à população o cultivo da terra. Religião e mitologia. Houve muito intercâmbio entre a mitologia chinesa, o confucionismo, o taoísmo e o budismo, originando por isso as religiões tradicionais chinesas. Por um lado, elementos pré-existentes da mitologia foram fundidos com essas religiões à medida que eles se desenvolviam, no caso do taoísmo, ou eram assimilados pela cultura chinesa, caso do budismo. Por outro lado, elementos dos ensinamentos e das crenças destes sistemas foram incorporados à mitologia chinesa. Por exemplo, a crença taoísta em um paraíso foi incorporada pela mitologia, como o lugar no qual os imortais e divindades residem. Entre mentes, os mitos dos governantes benevolentes do passado, na forma dos 3 Augustos e 5 Imperadores, tornaram-se parte da filosofia política confucionista do primitivismo. A religião tradicional chinesa, fruto de todo este intercâmbio e sincretismo, foi a religião oficial da China até a queda da monarquia, 1911. Ela foi praticada na sua expressão máxima pelo imperador chinês e centrava-se no culto a Shangdi ou Tian, que é o deus supremo chinês. Qual é, ou qual era a religião oficial? Seu centro era o culto de Shangti, ou Tian, o Ser Supremo, o Coordenador Universal. Na circunferência, situava-se o culto e o império dos demônios. Entre o centro e a circunferência, ficavam, em círculos concêntricos, as diversas divindades, os sábios, os antepassados e os homens deificados.
O acto supremo do culto nacional era o sacrifício imperial a Shang-Chi. Só o imperador, o grão-sacerdote do mundo, o filho do céu, podia oferecer esse sacrifício que remontava à maior antiguidade, e que permaneceu até a queda do império.